envolvermos nessas vibrações. Depois teremos o passe e que continuemos com as boas vibrações, já para facilitar o passe. E antes do passe, evidentemente, a nossa Margarete vai fazer essa palestra. Já é uma amiga, tanto que vem aqui e dispensa apresentações, né? Sempre com temas atuais e de importância. Então vamos cerrando os olhos, vamos nos concentrando, vamos nos concentrando em Deus, no mundo espiritual, vamos deixando nos envolver nas energias dessa casa, agradecendo termos chegado aqui com as nossas pernas, agradecendo a Deus por estarmos encarnados e saudáveis, agradecendo a esta cúpula que preparou esta casa, agradecendo a todos os irmãos trabalhadores. Queremos unir os nossos pensamentos para potencializar a nossa oração e fazermos luz, fazermos boas vibrações. Nada melhor que louvar ao Pai por ter nos dado todas essas oportunidades. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, livrando-nos de todos os males. Graças a Deus, graças a Jesus. Nossa querida Margarete. Boa noite. Boa noite. Hoje eu trouxe assim para as nossas reflexões o tema: quem são os regenerados? Porque a gente fala muito de transição planetária, a gente fala muito de mundo de regeneração, e hoje eu venho falar quem são os regenerados, né? Porque a gente acredita assim que a transição de um mundo que a gente vive hoje, de provas e expiações, para um mundo de regeneração, vai acontecer assim um milagre, né? Vai ter um cataclisma, vai destruir tudo, e aí acaba tudo e vem um novo mundo. Não é isso que vai acontecer. Tá? É um processo gradativo. Desencarnam-se alguns, a gente vai desencarnando, outros vão encarnando, e essa transição de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração vai acontecendo. Então, muitos espíritos que já estão no mundo de regeneração, porque tem gradação nesses mundos, então a gente tem hoje o nosso mundo de provas e expiações, já algum de provas e expiações velho. Mas existe mundos de provas e expiações bebê, começando ainda a sua trajetória. O início da transição de um mundo primitivo para o mundo de provas e expiações. Nós estamos no final, para o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, existem seres que estão lá, recém-chegados no mundo de regeneração, mas eles não estão se adaptando tão bem no mundo de regeneração. Mas eles têm mais condições do que nós, porque eles já chegaram no mundo de regeneração. A condição evolutiva deles é bem melhor. Então, o que acontece? Eles recebem uma proposta de virem para o mundo de provas e expiações em caráter de missão, porque é sempre em caráter de missão,
para vir ajudar o planeta no processo evolutivo. Então, esse é o que a gente chama hoje da geração nova. A geração nova, que a gente acha, vê que eles são diferentes, né? E as pessoas chamam de nomes, né? Cataloga por vários nomes. São seres que já estão no patamar evolutivo melhor do que nós, mas precisam ainda, né, melhorar em algumas coisas. Estão tendo dificuldades por lá, então eles aceitam a missão de vir no mundo de provas e expiações velhinho, como o nosso, ajudar nessa transição. Eles também vão se melhorando novamente, só que eles são diferentes aqui. Por quê? Porque a condição evolutiva deles é outra. Então a gente olha para o nosso padrão evolutivo, eles são anjos, mas não são. Tá? Eles só avançaram um pouco mais. Então eles vêm fazendo esse processo da transição. Então a gente que está aqui vai aprendendo com eles, porque eles trazem uma inteligência mais aprimorada, uma moral mais aprimorada, que vai se misturando com a gente e vai ajudando o progresso da humanidade, que é a famosa geração nova. Então essa transição, ela vai acontecendo gradativamente, vai seres que não estão se enquadrando nesse novo modelo que está chegando, não reencarnam mais no nosso planeta Terra. Eles vão reencarnar num mundo compatível com a evolução deles. São, às vezes, espíritos mais rebeldes, que não querem aceitar nenhuma mudança, querem continuar no mal. Então, eles não vêm mais para cá. Eles desencarnam e vão também trabalhar no mundo compatível com a evolução deles. Para eles se aprimorarem e depois chegar onde a gente está chegando. Aqueles que já estão entendendo isso, já estão na prática do bem, já estão se aprimorando, estão melhorando, esses vão aprendendo com essa geração nova que vai vindo. Desencarna e volta novamente a compor a evolução desse planeta. E vai indo. E assim vai chegar um momento em que a transformação ocorreu. Então não é já. Ainda vai geração e geração dessa transformação. Para essa mudança. Mas ela já está acontecendo. Né? É que tem muita gente que encarnou aqui como uma oportunidade de se melhorar. Foi uma chance. Né? Olha, vocês vão para lá, melhorando, é um avanço para vocês. Mas muitos, quando a gente vem para cá, isso não quer saber. A gente fica no mal, na vingança, no ódio, na maledicência, né? Nessa confusão toda que a gente vê no planeta, desencarna em condições difíceis. Então, não vai compor essa geração nova ainda, esses regenerados. O que é regenerar? É gerar de novo. Então, vai gerar uma nova humanidade com novos padrões morais e evolutivos. É isso que vai estar acontecendo. Tudo bem até aí? Então, o livro, né, do Evangelho segundo o Espiritismo fala que o que é o mundo de regeneração? É o mundo ainda onde a matéria prevalece, que a gente acredita que vai para um mundo que vai ficar anjinho batendo asa, né? Essa é uma concepção que não existe. Muitos falam assim, morreu, descansou e está no céu batendo asas. Ninguém está no céu batendo asas, está todo mundo trabalhando no mundo espiritual. Por quê? Os que estão mais à frente vêm ajudar os que estão mais atrás. Essa é a tarefa dos espíritos mais superiores. É vir buscar os que estão na retaguarda para caminhar também. Então, como os que estão na retaguarda, nós damos trabalho, eu imagino que eles têm muito trabalho para fazer, né? Muito serviço, né? Eu concluo assim, né? Então, para eles tem trabalho eternamente. Então, é mais ou menos o que vai acontecendo. Então, no mundo de regeneração, é um mundo em que a matéria prevalece ainda. Só que essas angústias, esses ódios ferrenhos, já não é
como é aqui no mundo de provas e expiações. Mas vai ter provas ainda para passar? Vai. Vai ter experiências para viver? Vai. Não vai dar um salto assim. Só que vai ser de uma forma mais diferenciada. Aqui, ainda o mal prevalece. Lá há um equilíbrio entre o bem e o mal, mas o mal ainda existe. Só que é mais equilibrado. A coisa é bem mais equilibrada. Tudo bem? Então, é o que diz o nosso Evangelho. Tá? Bom, no livro A Gênese, também da obra, da doutrina, diz assim: a terra, no dizer dos Espíritos, não terá de transformar-se por meio de um cataclismo que aniquile de súbito uma geração. Esses cataclismas que existem, essas mortes coletivas, né, esses desastres naturais que acontecem, sempre existiu. Enquanto a humanidade não caminha para o bem, a própria humanidade, os próprios pensamentos e emoções e sentimentos da humanidade provocam isso. Tá? O mundo mais evoluído, os pensamentos e as vibrações mentais dos habitantes é outra. Então, a questão climática, a questão ambiental, as mudanças de estações, elas são mais equilibradas. No planeta Júpiter, as estações demoram muito tempo se mantendo no mesmo padrão. Não é que nem aqui, né, que às vezes faz 4 estações no mesmo dia. Lá não, você fica anos com o mesmo tipo de clima, mesma cor do céu. Por quê? Porque o padrão mental dos habitantes daquele planeta é outro. Então eles não geram isso tudo para o planeta. Presta atenção assim. As guerras que a gente está vendo. É bomba aqui, é bomba ali, é fogo de artifício aqui, experiências nucleares. Isso tudo joga para a atmosfera uma camada energética densa e pesada. E isso que traz uma consequência ambiental, climática, que vai gerar uma consequência. Você joga muito lixo para o mar, chega uma hora que o mar devolve tudo. Você passa pelos mangues, eu já fiz turnê quando eu trabalhava pelos mangues, você não consegue andar com a barca de tanto lixo, você tem que empurrar o lixo para sair. Então, é um processo que tem que mudar, de conscientização, porque a gente recebeu o planeta como uma bênção, uma dádiva divina, para a gente cuidar dele. Nós somos administradores do planeta, administradores do nosso corpo, do planeta, de tudo que a gente recebe. Porque você morre, você não leva nada daqui. Nem o corpo você leva. Não leva nada daqui. Então, tudo que a gente tem, todas as oportunidades que a vida oferece, de trabalho, de estudo, de conhecimento, de amizades, de oportunidades na vida, são bênçãos divinas para nós. Porque traz algum significado. Se eu estou recebendo isso, é porque eu tenho algo a fazer com isso que eu estou recebendo. Deus está confiando em mim, que eu produza algo bom nesse espaço que me foi colocado para eu trabalhar, para eu atuar, para eu vivenciar. Né? Seja no ambiente doméstico, seja no ambiente profissional, social, religioso, não importa. São oportunidades que a gente recebe. Então, o bem tem que prevalecer em todo momento. Eu tenho que fazer sempre o meu melhor. E não vou fazer mais ou menos porque ninguém está vendo, vou fazer de qualquer jeito porque não estou sendo observado, porque o chefe não está aí. Não, eu vou fazer sempre o meu melhor. Por quê? Porque eu gero isso para o universo, que eu estou dando o meu melhor. E isso fica registrado no universo. E o universo responde para você no momento certo. Se você gera o mal, volta para você.
tudo que a gente emana volta para a fonte. Tudo volta para a fonte. Então eu tenho que me preocupar com a vibração que está indo. Então a vibração planetária hoje, ela é densa, ela é pesada, ela é difícil. Mas se eu entrar nessa vibração, eu aumento o padrão. Então, se você gera uma violência, essa energia vai para o cosmos, para o universo. Ela se propaga, pensamento se propaga, é uma energia que se propaga. Se ela encontra outras mentes violentas também, intensifica. Intensifica. E quando você dorme, você não está inativo. Você vai encontrar também com seres que vibram no mesmo padrão que você. Então, muitas das informações que chegam ao plano físico foram alimentadas e arquitetadas durante o nosso sono, enquanto a gente está dormindo. Muitos trabalhos a gente realiza durante o nosso sono, que um dia a gente vai ver o que fez quando desencarnar. Coisas boas ou ruins. Muitas ideias que chegam para vir para o plano físico foram alimentadas no plano espiritual durante o sono. E vim para cá. Então essas inteligências que provocam a guerra são inteligências voltadas para o mal, que não se conscientizaram ainda do malefício que está causando para eles e para a humanidade. Ainda bem que teve uma trégua agora, né? Deram uma trégua. Né? É onde tem que intensificar as orações, para que isso se propague. A espiritualidade está trabalhando, mas nós também temos que fazer nossa parte aqui. Comentar o negativo, comentar o que é ruim, aumenta o ruim. Cresce o ruim. Tá? E volta para quem emitiu. Então ele diz assim: a atual geração desaparecerá gradualmente e a nova lhe sucederá do mesmo modo, sem que haja mudança alguma na ordem natural das coisas. Então é um processo. Vai trocando. Ora estou no plano espiritual, ora estou no plano físico. Aprimoro lá, aprimoro aqui. E vamos trabalhando. O que a gente não pode perder são as oportunidades que a vida te dá. Não pode perder. Não está no meu tempo. Não dá para mim. Deixa para depois. Quando eu me aposentar. Entendeu? A gente vai empurrando as oportunidades que vai chegando. A espiritualidade, ela vai te dando toque. Olha, a tua essência é espiritual. Você não é corpo físico. Você é espiritual. Corpo fica. Essência espiritual vai. E aí? Eu estou preocupado com isso? Eu estou pensando nisso? Eu estou trabalhando, investindo aqui para isso? É o foco. Porque são os regenerados. A gente vai compor essa geração dos regenerados. Ele diz assim, as grandes emigrações coletivas, esse vai e vem, não tem como única finalidade promover saídas, mas também transformar rapidamente o espírito da população. Então, transformação, que transformação é essa? Transformação moral. Moral. E o processo está acontecendo. Então, no livro, tem uma mensagem do Hamed, eu acho que é no livro Renovando Atitudes, estou meio na dúvida, mas eu acho que é esse livro mesmo. Diz assim: regenerados são os seres humanos que notaram que não podem modificar o mundo dos outros, mas apenas o seu próprio mundo. Isso é a coisa mais difícil, hein?
Eu só vou tirar algumas frases que ele deixou no livro, tá? Eu não mudo o outro, eu mudo a mim mesma. Tá? O que ele diz aqui, ó. Você não vai modificar. Tem gente que põe a bandeira e vai querer modificar todo mundo, segundo os seus valores. Não. A mudança é em você, é o que ele diz aqui, ó. E que as únicas coisas que podem e devem ser alteradas são as suas atitudes pessoais, reações e atos relacionados a esses mesmos indivíduos, lugares e ambientes na sua vida. Eu não mudo o outro, mas eu mudo o que o outro faz para mim, o que eu recebo do outro, como eu vou administrar isso, aí isso é comigo. Isso é comigo. Eu vou aceitar a ofensa do outro ou vou trabalhar em mim? Porque muitas vezes as pessoas têm as suas revoltas internas e descarregam nos outros. E se você não tiver alerta, você capta o que não é seu, é do outro, e você fica para você, você traz o pacote para você. Muitas vezes querendo resolver a vida dos outros, que não é sua. Tem que tomar muito cuidado para a gente não trazer as experiências dos outros para a nossa vida que não são nossas. Que não são nossas. É do outro. Posso ajudar? Precisa de ajuda? Quer minha ajuda para alguma coisa? Eu ajudo. Mas eu não vou fazer a lição do outro. Ajudar é fazer com que o outro reflita sobre a sua própria vida. E tome as suas próprias atitudes. Não é você que vai dizer assim, olha, você tem que fazer isso. Eu não estou vivendo a vida do outro. Eu não sei quais são os problemas internos que a pessoa vive. Eu não sei quais são as experiências que aquela pessoa trouxe das reencarnações passadas. Eu não sei. Eu sei o que eu estou vendo ali. Por isso que eu não posso botar minha colher no caldeirão. Eu posso ajudar, vai de braço, estou aqui apoiando, mas eu não posso fazer a lição do outro. Esses são os regenerados. Tá fácil para ser regenerado? A gente vai se enquadrar aí, né? Ver se a gente já está nesse caminho. Se tiver, então um passinho ali, né? Estamos subindo um degrauzinho da escadaria, tá bom? Vamos para outra reflexão. Regenerados são aqueles que aprenderam a compartilhar, contribuindo para a evolução do planeta. São os homens que descobriram que todos estamos ligados por inúmeras formas de vida, desde o micro até o macrocosmo. Então, o que quer dizer isso? Nós temos um espírito de cooperação. A lei do universo é cooperação. Não é competitividade. Não é eu resolvo a minha vida e que eu não estou nem aí com a vida do outro. Eu ganho, mas não estou preocupado com o outro. Tem greve, vai fechar supermercado, eu vou lá, compro todos os arroz que tem, eu estou preocupado se o outro vai ter. Esse não é o regenerado. O regenerado sabe cooperar. Ele sabe dividir com o outro. Ele sabe que sozinho ele não vai. Se a gente já leu a obra Nosso Lar, quando a gente faz coisas para o bem, para alguém, os seres espirituais que estão vinculados àquela pessoa ficam gratos a você. E com isso você aumenta os laços de simpatia e afetividade também na sua vida. Quando você precisar, eles vêm ajudar. Então é assim que funciona. Quanto mais a gente granjeia amigos, melhor para nós. Quanto mais a gente faz o bem, a corrente do bem, ela cresce aqui e no plano espiritual. Então a gente tem uma rede de amigos no plano físico, a rede de amigos no plano
plano físico, lá nos grupos, WhatsApp, todo mundo tem a sua. São os amigos físicos. E os espirituais? A gente também tem. A gente tem uma rede de amigos espirituais que sintonizam conosco conforme os nossos padrões mentais, de pensamentos, de atitudes, tudo isso. Então a gente tem a nossa rede de amigos. A gente tem um WhatsApp espiritual. Uma rede de amigos espiritual, um Facebook espiritual. Que a gente se conecta. E eles conosco o tempo todo. Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Todo mundo sabe esse ditado, né? Mas a gente não coloca aqui na cachola que isso é uma verdade. E que acontece o tempo todo. Então, o meu espírito não é de competir. Eu ganho e não estou preocupado com o outro. Eu tenho vantagens e não estou preocupado com o outro. Na cooperação não é assim, que é a lei universal. Eu perco um pouco de um lado, mas todo mundo ganha um pouco. É assim que funciona. Porque se eu bato o pé tem que ser do meu jeito, da forma que eu quero, como eu quero, não é bem assim. Tem o outro lado, tem a necessidade do outro. A gente tem que ir no equilíbrio. O que é o melhor para o conjunto, para as situações. Então ele fala aqui, espírito de coletividade. Porque isso cresce. Quando entra no individualismo, você quer fazer tudo, só você é melhor, só você sabe, isso não é espírito de cooperação. Isso é um espírito egóico. O ego está falando ali. E não é o caminho, não é esse. Porque quem garante que a minha opinião é a correta? Né? Eu não garanto isso. Porque hoje eu tenho uma verdade que eu entenda. Há anos atrás, eu nem entendia isso. E às vezes alguém falava sobre isso e eu falava assim, isso é uma utopia, uma coisa que não cai na minha cabeça. Não tem nada a ver. Né? Não tinha nada a ver, mas tinha. É que a minha consciência naquela época não aceitava isso. Então, assim vai para frente. Daqui para frente, a nossa abertura de consciência vai assimilando outras coisas. E a gente tem que fazer essa expansão de consciência. Senão a gente fica limitado. A gente não sai da zona de conforto. A gente não abre para algo novo, para algo diferente. Porque ali é onde eu conheço. E às vezes eu preciso para uma direção que eu não conheço. Para quê? Para ter oportunidade de abrir para coisas novas. Para aprender coisas novas. Tá? Tudo bem até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? São os regenerados, tá bom? Vamos se encaixando aí. Os regenerados diferenciam o que lhes cabe fazer e os que são deveres dos outros. Presta atenção. Isso é um autojulgamento, tá? Você tem que saber o que você tem que fazer, qual o seu dever, por que você está aqui, você veio para quê? Você encarnou para quê? Quais são os seus talentos? Quais são suas aptidões? Para onde a vida te direciona? São os seus talentos. É o que você tem de melhor. Você vai aprimorando e vai aprendendo outros. A vida vai nos conduzindo para onde a gente precisa estar. Ninguém vai pegar o que é seu. Porque o que é seu é seu. Está lá para você. Eu já vi muitas situações assim, as pessoas vão fazer um concurso, ou vão procurar um emprego, passa um, passa dois, passa três, não entra ninguém. Vai um lá, é seu. É daquele. Aquilo era para aquela pessoa. A energia dela estava favorável para aquilo. Porque tem uma energia em nós. E essa energia é de atração. Então você vai atrair o que está para você. Que muitas vezes difere do outro. Então a sua aptidão muitas vezes é diferente do outro. Então ele fala aqui, ó.
Eu tenho que saber qual é, o que eu preciso fazer. O que é dever do outro é dever do outro. Aí a gente fica assim, mas o outro não faz, fica tudo para mim. O problema é do outro. A oportunidade está vindo para o outro, mas o outro não quer. Faz corpo mole. A vida vai responder para ele. Quer dizer, aqui na nossa concepção, a gente acha que estamos fazendo papel de bobo, mas não estamos. Pelo contrário. Eu estou aprendendo muito mais do que o outro, que está tendo a chance de aprender e não está. Está tendo a chance de aprender e não está. E eu estou tendo mais sobrecarga, mas eu estou aprendendo mais. O outro não. A oportunidade é a mesma. E é assim. Às vezes você não faz porque o outro não faz. Às vezes numa família, dentro da própria família, às vezes tem um parente doente, os filhos, às vezes só um fica sobrecarregado, os outros não. A oportunidade é para todos. Mas só aquele está com a tarefa ali. Só aquele está ali. Os outros não querem nada. Se aquele não fica só querendo ser ele, tudo bem. Se os outros não querem, vão responder depois. A oportunidade é dada para todos. Aquela situação, aquele comprometimento, aquele aprendizado que eles teriam ali e não fizeram, vai ter que fazer essa lição em outras circunstâncias depois. O importante é você se resolver. Resolva a sua parte. A gente está ali para se resolver com todo mundo. Não dá para resolver com todo mundo? Resolva você. Resolva você. Acho que eu ando muito aqui, né? Vou indo, mas acho que tem rodinha na pé. Então vamos lá. Quem são os regenerados? Reservam no dia a dia algum tempo para se conhecer melhor e retiram as suas máscaras. O que quer dizer isso, né? Autoconhecimento. Como eu sou nas circunstâncias? Como eu sou quando eu sou contrariado? Como eu sou quando eu tenho uma situação difícil para resolver? Como é o meu padrão de comportamento? Cada um tem o seu. Então aqui ele diz assim, eu preciso reconhecer. Porque às vezes você veste uma máscara que não é você, para agradar os que estão fora. São as personas que a gente tem. Então você tem uma persona na sua casa, uma persona no local de trabalho, e vai indo. Mas e você, como é? Você é você. Então você tem que ser você em qualquer lugar. É o que ele fala aqui. Então eu preciso me reconhecer isso. Porque eu não estou aqui para agradar as pessoas. Eu estou aqui para fazer o trabalho que tem que ser feito. O dever que me compete. Porque nem Jesus agradou. Nem Jesus agradou. Então, não estou aqui para é ali, então eu vou puxar a sardinha para o lado de lá, né? Como o povo diz. Eu venho para cá, então eu vou atuar aqui. Não, não é assim que funciona. Isso é máscaras. Você é você com qualquer pessoa. Esses são os regenerados. Falta muito para a gente chegar lá? Falta, né? Eu acho que para mim falta, né? Colocou aqui também, ó, a gente tem que ter compreensão dos sentimentos desconexos, das emoções variáveis e das ações contraditórias. Vamos traduzir aí. Os sentimentos que não estão nos encaixes certos. As emoções, hora a gente está lá no pico de alegria, daqui a pouco a gente está lá embaixo, daqui a pouco a gente já está com outra emoção. Nosso sistema emocional, ele é variável o dia todo. Dependendo das circunstâncias que a gente vive. E as ações. Hora tem uma ação de um jeito, hora tem outra ação, hora eu tomo uma atitude de um jeito, daqui a pouco eu tomo uma outra atitude que não tem nada a ver com aquela atitude que eu tomei da outra vez, na mesma situação. Então eu tenho que fazer essas observações. Ok?
Os regenerados adquiriram a habilidade de resolver suas dificuldades com recursos novos e criativos para solucionar os problemas dos acontecimentos do cotidiano. Ou seja, você está vendo uma situação complicada, um acontecimento difícil, uma situação complicada. Você está ali naquele ponto. Você já viu que naquele ponto e naquela direção não está dando resultado satisfatório. E você continua ali. O que a vida está dizendo? Ó, não é por aqui. Você tem que mudar o caminho. Você tem que fazer outra caminhada. Porque as nossas reencarnações, o nosso passado, se entrelaçam com o nosso presente. Então, as situações não vêm para me derrotar. Elas vêm para eu entender, ressignificar, reconstruir caminhos. Então, se eu fico ali, ó, eu fico batendo no mesmo ponto, na mesma tecla, na mesma situação, e fico ali, ó. Tá ruim, tá difícil, reclamo, resmungo, acho ruim, tá difícil, mas eu fico ali. Isso é falta de auto-amor. O Evangelho diz, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então tem que mudar a rota. Não está tendo efeito ali. Tem que mudar o caminho. Tem que mudar a caminhada. Tem que fechar aquela porta e começar por outro caminho. Ali não está dando mais solução. É difícil? É. Mas se eu não mudar, eu continuo vivendo as mesmas experiências. Às vezes você troca de emprego, você troca de marido, você troca de situações, de trabalho, de uma série de coisas, troca de casa espírita, vai indo. Os problemas são os mesmos. As situações se repetem de novo. Por quê? Porque o problema não está fora, o problema está dentro. Sou eu que tenho que administrar dentro. Para não atrair aquelas mesmas situações que se repetem. Muda o cenário, mas não muda a situação. A situação é a mesma. Então não são as pessoas. É a situação em mim que precisa ser trabalhada. É o que ele fala aqui. Os regenerados encontram recursos novos e criativos para mudar os acontecimentos. Ok? Os regenerados assumiram sua própria missão na Terra. Ou seja, eu sei qual é o meu propósito de vida. Para que eu vim aqui? A gente acha assim, eu vim para o planeta, tem que ter uma missão, né? É onde você estiver, onde você tem o maior tempo de permanência, é onde você tem que cumprir a sua missão. É simples isso. A gente quer uma coisa assim, ó, que extrapole, não é? É onde você fica o maior tempo. Seja na sua casa, no seu trabalho, no seu grupo social, religioso. Ali é a sua missão. Missão, que missão? Produzir o bem, se melhorar, conviver bem nos relacionamentos. É isso que a gente tem que fazer. Não adianta fugir dos relacionamentos, porque é só com eles que a gente aprende. E ninguém vai ser igual como você quer. Vai ser o que é. Chega? Não, Você já falou chega? Não, Então, é exatamente isso que acontece. Então, eu preciso entender qual é o meu propósito. São reabilitados à luz das verdades eternas. Você sabe por que você está aqui e você sabe que você é um ser espiritual, ocupando hoje um corpo físico, perecível, e que você tem uma trajetória eterna no plano espiritual. Sabe que errar é estímulo para aprendizado, porque a gente ainda vai errar. O que não pode é ficar no sentimento de culpa. A gente vai errar.
Mas o errar é estímulo para você aprender e procurar não cometer os mesmos erros. Ser paciente consigo mesmo. Porque de vez em quando a gente não tem paciência com a gente. É ser paciente que a gente tem as nossas limitações, as nossas dificuldades, nem tudo a gente sabe. Tem que ter paciência com a gente. E com os outros. A autonomia perante as leis do amor. Ou seja, não paralisar, não ficar estagnado. Ah, eu errei naquele ponto, eu não fiz uma coisa que deveria de fazer e não fiz. Eu poderia ter feito algo melhor naquela situação e eu não fiz. Aí eu fico naquele sentimento de remorso, de culpa, de angústia. Aquela situação você viveu, você fez o seu melhor. Foi o melhor que você pôde dar naquele momento. E ponto. Agora, daqui para frente, se reconstrua isso de uma forma diferente. Esses são os regenerados. Aí eu pergunto, quando a Terra será um planeta de regeneração? E a resposta que foi dada foi: quando o amor ao próximo e a caridade se tornarem a base das nossas relações sociais. Amor e caridade. Por isso que o Evangelho diz: fora da caridade, porque as nossas relações, porque o amor, não é esse amor que a gente tem aqui. O amor é a energia que vem de Deus. Deus inspira amor. Nós temos que respirar amor. Nós temos que nos tornar amor. Amor não é sentimento. Amor é um estado de espírito. O amor, ele faz parte, é um fluido que emana de você. O fluido divino é amor. Fluido cósmico universal, que é o plano de Deus, a respiração de Deus, o sopro divino, é amor. Então, tudo é mergulhado nesse amor divino. Então, tudo é amor. Então, eu tenho que me tornar esse amor. Ele tem que entrar em mim e eu ser esse amor. Deu para entender isso? Tem que ser isso. Porque todo o universo é amor. Toda a criação divina é amor. Então eu tenho que ser isso. E a caridade é a minha relação com o outro. É a minha relação que eu tenho com as outras pessoas, com as outras situações. É onde eu vou fazendo o quê? Transbordando esse amor para os outros. Por isso que tem uma passagem lá no nosso lar, quando André Luiz encontrou com a mãe, ele se sentiu revigorado, reenergizado, só com a presença dela. Por quê? Porque o amor que ela tinha emanava dela. Era dela. Então, aquele amor transbordava naturalmente e as pessoas que estavam ao redor se sentiam acolhidas com aquilo. Como o Chico. O Chico transbordava isso. Então, as pessoas que entravam no campo vibracional do Chico sentiam essa vibração dele. É isso que tem que acontecer com a gente. As pessoas entrarem no teu campo vibracional e saírem do seu lado, da sua companhia, muito melhores do que estão. Esse é o grande segredo. Então, quando nós seremos os regenerados? Essa é a grande pergunta. Tem um trabalho longo pela frente. Muito longo pela frente. Tem que estudar. Tem que estudar, praticar, né? E sentir aí as vibrações. É isso, gente. Se quiser perguntar alguma coisa, está à disposição. Não sei se deu para entender. O pecado foi primeiro para mim, né? Agora eu estou passando. Teve uma palestra a respeito aí da transição. Palestra
palestrante mencionou umas 4 reencarnações, mais ou menos. Não saberia te responder. Não saberia quanto tempo, porque eu creio que isso vai depender mais da gente do que de prazos, né? Porque se a humanidade não se renovar, continuar nessa batalha aí de se matarem, isso se prolonga mais, né? Aliás, isso já deveria ter acontecido. Né? Não aconteceu ainda por conta dos nossos desativos. Né? Teve uma carta do Chico que eu vi muito antiga, o cálculo dele era em 2050, já sabe? Já ouvi falar disso. Então, e agora eu já ouvi, não sei se eu vi, que é só para 2070 ou mais. Quer dizer, depende de como as coisas vão andar. Vão andando, né? Depende muito de cada um de nós. Não depende do planeta em si, mas de cada um de nós. Então, a mudança externa é nossa. Se todo mundo decidisse mudar já, a transformação era mais rápida. Pois né? Se cada um fizesse na sua própria casa o evangelho no lar, é a tomada de consciência, né? Evangelho no lar, uma vez por semana, tivesse esse cuidado dentro da própria casa, né? Dos ambientes profissionais, as coisas mudavam. Porque a energia vai, né? Mas o evangelho no lar é uma questão de começar. E depois que a pessoa começa, ela não consegue mais parar. Tem que criar o hábito. Criou um hábito. Começou, nosso dia que não dá é terrível. Então, é questão de começar e de disciplina. Ter a disciplina. A hora que começa, não para. Não tem jeito. E não esquece também. Não esquece, não. Porque ele já prepara uma casa de manhã cedo, né? Então a gente não tem como esquecer, né? O ambiente já está preparado, a gente já vai no embalo. Mas é interessante isso. Mais alguma pergunta? Não? Não vai ser fácil chegar lá, mas... Mas a gente vai ter que chegar. Tem que fazer esforçar para isso. A proposta de Jesus é levar a humanidade ao planeta de regeneração, né? E mais para frente. Né? A porta é estreita. É estreita. É interessante que nós fomos no colégio Allan Kardec, eu e a Lourdes, né? E eles lá têm uma didática tudo voltada para a moral, né? Para a reforma. Um colégio maravilhoso. E teve uma parte que eu achei muito interessante. Tem um caminhozinho reto, né? E tinha outro cheio de curvas para ensinar já as crianças, desde pequenininhos, qual o melhor caminho a seguir, né? Quem vai por aquele cheio de curvas vai demorar mais para chegar onde tem que chegar. E aquele que tiver uma moral mais, né? Então ele vai chegar mais rápido. E eu achei muito lindo, porque é num corredor, eles levam as crianças ali para mostrar para as crianças como que tem que ser a conduta deles. E ensinando de pequenininho é mais fácil, né? Nossa, seria tão bom nas escolas. Né? Seria muito bom. Seria muito bom. E eu achei essa parte, né, Lourdes? Eu vim encantada com aquilo. E dessa vez nós corremos tudo. Às vezes a gente fica preocupado por causa da questão da religião, né? Mas não é religião, é os valores morais. Os valores morais, ele é universal. Entendeu? Os valores morais são universais. Essa parte é dos valores morais que eles indicam. E nós vamos num colégio com tantas crianças e tudo limpinho, tudo direitinho, ninguém joga papel no chão, ninguém, né? Tudo limpinho. Nós fomos numa excursão, num centro espírita, né? Marina no ônibus passava bala, né? Eu não vi essa parte. Diz que não, onde nós pegamos o ônibus, pegávamos na frente do hotel, era só papel de bala do nosso ônibus. Aí nós fomos nessa casa de pedregulhos, que, nossa senhora, tinha um monte de balas na mesa, logo na entrada, não foi? E aí, pegava quem queria. Quando eu tô lá em cima, na sala, que era de tratamento, um lugar assim, papel de bala no chão. Eu cutuquei, tu chegou a ver?
Eu cutuquei a Sônia até, que estava reclamando, e eu fui e peguei o papel de bala. Eu falei, gente, eu não acredito. Uma excursão de um centro espírita. Estamos visitando um lugar Mas é que nós estamos aqui maravilhoso. para isso, para aprender. Tem que aprender, né? Por isso que vai demorar, por isso que eu não sei quanto tempo leva. É verdade. Esse tempo eu